comentando isso contigo, assim, o prazer de estar aqui é dessa possibilidade de estar conhecendo outros artistas, né? Eu achei muito bacana esse teu projeto que você está desenvolvendo. Ai, obrigada. De estar reunindo gente conectada com arte, artistas, gente do meio. E eu achei muito bacana poder fazer parte disso também. E estar aqui conhecendo o teu estúdio, né? Sim, começando como foi a sua mudança de 23 anos de publicidade para começar a falar, eu quero ser um artista mesmo. Eu sempre, desde muito criança, assim, a minha maior aptidão, onde eu ficava mais feliz e imerso, assim, né, desconectava do mundo, era uma forma de poder desconectar mesmo. Sim. E estar mergulhado em um outro universo. Desde criança que eu me ajoelhava na mesa de centro de casa, passava horas desenhando. Mas obrigada por estar aqui. É um prazer. Muito obrigada por estar aqui. Acho muito bacana a possibilidade de você trocar com artistas. Desde muito criança, sempre fui apaixonado por tudo que tinha relação com desenho, com tinta, com... Sim. Então sempre foi um desejo muito profundo, assim, eu sempre quis muito. Com 8 anos de idade eu participo de um concurso no ensino público no Rio de Janeiro. E aí eu consigo me classificar para, sei lá, de 30 mil crianças, está entre as 80 que participam de uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio. Uau, 18 anos? 8, 9 anos de idade. Nossa. Então aquilo era um prenúncio, assim, mas a vida... Que loucura. Por conta dessa paixão pelo desenho, eu tive uma oportunidade em agência de publicidade com 15 anos de idade e eu achei que eu ia ser ilustrador. Era um período analógico, não tinha digital ainda, então o ilustrador era uma figura muito necessária nas agências de publicidade, para fazer os storyboards, para dizer como seriam os comerciais, os anúncios de jornal, de revista, os outdoor, tudo era ilustrado. Para aprovar com o cliente a ilustração do que viria a ser a produção fotográfica depois, né? Sim. Sim, era tudo feito por ilustração, mas você trabalhava nessa área de desenho? Eu fui inicialmente estagiário, assistente, ilustrador júnior, ilustrador, assistente de direção de arte, diretor de arte, né? Fiz arte final, muita arte final. Diretor de criação, dono de agência, trabalhei em multinacional. Nossa. E aí eu faço a transição depois de muitos anos. Olha, tô dando um grande salto, hein? Nossa, sim, Foi uma resumida. Uma super resumida para também não ficar... E aí eu migro. Nossa. De forma gradual para as artes visuais, né? Tiro um período... Quando eu peço demissão da Macan Erickson, que era a agência que eu trabalhava, a última, eu vou para o Parque Lage, que é a Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro, e pego um grande cavalete para mim, sob a orientação do Luiz Ernesto, que é um grande artista, é um dos maiores mestres lá da Escola de Artes Visuais, foi o meu orientador, e eu passo um ano abrindo e fechando a Escola de Artes Visuais. Vi que você ia desde muito cedo até as 8 da noite. Exatamente. E final de semana também. Mas na época você pintava o quê? Porque hoje é super expressivo, abstrato. Eu sou super abstrato livre, né? agora, mas eu começo fazendo um trabalho totalmente figurativo. Ah, é? A minha primeira exposição, que foi uma grande exposição que eu fiz no Centro Cultural Justiça Federal, que é na Cinelândia, no Rio de Janeiro, ocupei parte do primeiro andar, assim, com 4 grandes salas. Eu tinha uma temática
onde eu colocava personagens humanos e personagens de história em quadrinhos, né? De desenho animado, da Hanna-Barbera, da Disney, do Cartoon Network. Eu fazia uma crítica da predação humana. Então eram os personagens, tipo assim, o Dumbo queria voar, mas a bola, aquele peso de correntes nos pés dele não deixava ele voar. A âncora. A âncora. O Haroldo, né, de braços abertos, tomando um tiro de um caçador. Era uma figura humana real e a brincadeira do cartoon, né? O Tamanduá, que era um desenho antigo, que tinha fugindo da queimada no Pantanal. A Moby Dick, a baleia de Walt Disney, sendo içada pelo Nishin Marua, que eram os caras que o Sea Chef ficava atrás deles lá, tentando combater lá no Ártico e tal, não sei o quê. Sim. E aí, com o tempo, eu fui mergulhando na figura, a figura foi desconstruindo naturalmente. Eu acho que é natural, né? Isso. De uma forma natural, eu fui mergulhando e o trabalho foi se tornando cada vez mais abstrato. Mas eu tive umas influências de muitos artistas, principalmente eu acho que os expressionistas, os abstracionistas, né, americanos. Assim. Tem alguém especificamente ou não? Dentro do processo foi engraçado, porque assim, eu começo sobre uma influência de Miró com Picasso, é um grande popurrí, é um Frankenstein de inúmeras influências. Uma mistureba, né? Foi uma mistura de muitas influências, as coisas iam se misturando assim, naturalmente sobre essas influências. Então, assim, era Mondrian, olha a salada. É salada. Com Basquiat, com Paul Klee, com Jasper Johns, com Robert Rauschenberg, com Jackson Pollock, com Willem de Kooning, com Ana Krasner, eu amo. Né? Com aí Picasso, né? Nossa, o Picasso veio super. Teve uma fase até engraçada que tinha uma influência da questão das máscaras lá do Picasso, das africanas, até no Les Demoiselles d'Avion, do Bordel. E aí eu só pinto essas máscaras durante um tempo, assim, tal, não sei o quê. Mas eu estava muito insatisfeito com aquilo e te confesso que eu tento até resgatar aos poucos, que eu sei desse trabalho que está na casa de alguém, eu tento substituir por outro. Mesmo? Porque ainda está na sua cabeça? Não, é porque eu me desinteressei por completo desse período e desse trabalho, né? Eu vi num doc do Miles Davis que ele fala assim, o que eu fiz ontem já não me interessa tanto. Me interessa o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer amanhã. Então eu me desapego um pouco, sabe, sobre tudo isso. Eu acho que é natural, porque tem muito artista que olha os quadros antigos, parece que é outro artista, né? Não, exatamente. Não tem nada a ver mais, né? Muito doido isso. Como acontece. Você sempre sentiu assim uma necessidade de, nossa, eu preciso pintar, foi assim que você começou a entrar no Parque Lage e começou a produzir? Sempre foi um sonho ser artista. Tá. Sempre foi. Mas eu vinha de uma família que não tinha condições de bancar o estudo, esse sonho, porque ser artista é caro, né? Tudo que envolve você trabalhar com arte é um grande investimento. Então, assim, na verdade, eu tive que não esperar nada de ninguém e dar abraçada durante um longo período para conseguir, depois de muitos anos, fazer essa transição de realizar esse desejo profundo de me tornar artista. Que demais. Então, assim, foi um sonho, assim, foi um desejo realizado, mas que levou muitos anos, assim, foi uma caminhada bem longa até de fato assumir esse lugar sem saber, né, o que esperar. Nossa, né? Porque sim. você muda de profissão depois de 20 anos, você fazendo alguma coisa e passando por alguns estágios e sendo bem sucedido ali naquele propósito. Mas quando você assume uma nova profissão
sem conhecer ninguém do meio, sem ter nenhum padrinho, sem saber isso é muito difícil. Como que é, de que forma você consegue se inserir nesse meio. Eu acho que o que falou mais alto foi o desejo profundo mesmo de querer, né? Eu acho que isso se sobrepõe a tudo e todos. É o que movimenta a gente, né, na vida, eu acho. Eu entendi que para me tornar artista, eu precisava estudar. Sim. Ai, que bom que você tá falando isso. Não só questões teóricas, mas sobretudo a prática. E a prática, culinária, você só aprende fazendo. Só. Então, as horas dedicadas é que vão determinar as novas descobertas, né? Sim. Daquelas máximas que você fala assim, você não pode estar em zona de conforto, você tem que arriscar, você tem que desapegar. Exercitar. A prática é que vai determinar a segurança, a evolução e apontar novos caminhos, né? Através de erros, você tem possibilidade de ter acertos. Então, assim, você tem que percorrer, o caminho precisa ser percorrido. Então, você só aprimora com um exercício contínuo mesmo. E aí, hoje, no seu ateliê, por exemplo... Eu acho que eu vou estacionar assim pra você fazer a covinha. Ai, não tô na covinha, não. Quando eu for fazer a covinha, eu vou falar pra você parar. Aí eu faço assim. Aí eu faço. Pode ficar. É natural, né? Você se prepara antes de ir para o ateliê e sabe o que você vai pintar? É uma coisa completamente intuitiva? Às vezes, alguns insights de algumas coisas que eu quero fazer, que eu quero experimentar. Eu aqui, por exemplo, nessa semana que eu estou aqui em Nova York, eu estou procurando visitar algumas coisas que me interessam, não sei o quê. Então, por exemplo, as galerias do Chelsea, acho muito legal você ver o que estão fazendo, né? Tem sempre alguma coisa nova abrindo e tal. Ver muita coisa interessante, isso me alimenta. Essa abstração, que hoje em dia é bem abstrato, ela demorou para surgir. E aí a segunda pergunta é como que você tem uma rotina de segunda a sexta, você vai para o seu ateliê, você deixa as telas em branco, organiza, no dia seguinte você vai e começa com acrílico para o óleo, spray, enfim. Conta mais a parte prática do seu dia a dia. E a minha influência abstrata, ela fica adormecida de uma exposição que eu vi no MoMA em 1995. Nessa exposição tinham obras da série Composition, que vai de 1908 a 1913, se eu não me engano. Tá. E eram obras gigantescas, assim, abstratas, incríveis, que ele rompe com o academicismo, né, com as belas artes e tal, com aqueles trabalhos abstratos gigantes. E aquilo me choca muito, me influencia muito de eu estar vendo aquilo. Até então, eu estava muito conectado aos clássicos, né? Sim. Os renascentistas, os impressionistas. E ali eu estava abrindo o meu olhar para os abstracionistas, expressionistas. Então, o Kandinsky, ele foi realmente um cara que me influenciou muito. E ficou meio que na gaveta ali, aquela história ali do Kandinsky ali. Eu faço a transição, eu saio da publicidade, vou para o meu primeiro ateliê. Onde era? Era no Leblon, um apartamento pequenininho, de 60 metros quadrados. Eu não tinha um trabalho definido ainda. Meu trabalho não tinha uma identidade. Acho que demora isso. Não existia um reconhecimento, assim, de que você olhasse e falasse, isso daqui é o René Machado. Eu estava dando braçada para entender o que eu queria ser, o que eu ia me transformar, como que ia acontecer. Eu tinha participado de uma campanha, que era uma campanha universal da Coca-Cola, na Macanérios, que era Coxside of Life. Isso desmembrava para viver o lado Coca-Cola da arte, da música, do lazer, né? E era sempre uma explosão. Se você vê na internet, você vê lá Coxside of Life, você vê que é sempre uma explosão de alegria, de vetores que saem a partir de um contour de Coca-Cola, aquela garrafa de vidro, assim. Alguns com fundo vermelho, outras coisas, mas é uma explosão de alegria de vetores. Um dia eu resolvi transformar aquela experiência que eu fazia no computador, de vetores, que eu ia compondo ali para fazer aquela arte digital, eu experimentei fazer em gestuais pincelados. Demais, e acumular com outras
camadas de outros materiais também, que não só os pincéis, mas de serigrafia, de spray, de carvão, de, sabe, pastel à base de óleo, né? Giz à base de óleo, de tinta automotiva, tinta solvente. Eu queria usar todos os tipos de materiais e trabalhar essas questões das camadas gestuais, mas que tinham como origem aquela explosão de alegria dos vetores da minha passagem pela publicidade. Nossa, dá muito para ver essa explosão. É demais. E nessa explosão, ela vem também um acúmulo de outras informações que é um popurrí da minha própria história de vida. Então, a passagem pelo subúrbio, aquela coisa que eu saía para Pichamuro, no paralelo saía para Pichamuro. A gente achava que dentro daquele micromosaico que a gente vivia, era uma espécie de reconhecimento que a gente teria, rompendo as fronteiras dos bairros. Então, você ia para uma festa junina no outro bairro do subúrbio, as pessoas falavam assim, e aquele é o Dunga. Então você falava assim, porra, tô ficando reconhecido. Na cabeça da gente, era uma forma da gente ter algum tipo de reconhecimento. Sim. Né? Sim. Através de uma expressão que era aquela de pichar muro, né? Porque não tinha o grafite ainda. Nesse período, o grafite estava surgindo. Não era grafite. No Bronx, no Harlem, no Queens, no Brooklyn, né? Ele veio daqui de Nova York, né? Esses murais que você vê nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o urbano de Nova York, sobretudo, é uma referência para o mundo, assim, e que me influenciou também, não só a minha história do meu subúrbio, mas que numa pesquisa que eu fiz mais tarde, de fotografar as periferias do mundo, eu vejo que a linguagem é completamente universal. E eu não estou falando do grafite, eu falo das pichações. Sim. A gente vê muito aqui em Nova York, você vai ver no Meia, no Engenho de Dentro, você vai ver no subúrbio de São Paulo, na periferia, que se chamam, né? E aí você fez, assim, vários testes para chegar... Você fez experiência com pintura automotiva? Como que você ia atrás dessas coisas, das técnicas? Eu fui fazendo. Eu acho que o grande barato da nossa profissão, do nosso trabalho, como não somos de uma disciplina rígida, não pilotamos Boeing, não construímos prédios onde a gente vai experimentar materiais, fazer experiência com, sabe? É uma escala acessível, sem conhecimento científico, né? Técnico, a gente pode arriscar para perder um trabalho. E tem que perder muito, eu acho, né? Assim, tem a gente perde muita coisa, mas ganha muita coisa perdendo. É interessante isso, né? Acho que só ganha assim, né? A gente ganha perdendo, porque você, quando está perdendo, é o momento que você está se arriscando. Quando você está se arriscando, você está saindo da sua zona de conforto. E é esse lugar que te dá a possibilidade de um novo horizonte, de uma vibração interna e de falar assim, pô, descobri uma coisa que é meio que a parábola do quem mexeu ou quem roubou o meu queijo, que o ratinho só vai descobrir que... Conta essa parábola, não sei. 2 ratinhos vivem num quadradinho de um labirinto e eles têm dentro desse quadradinho, assim, uma variedade incrível de queijos. O estoque, com o tempo, vai acabando. Tem as questões de ambos ratinhos. Um é mais excursionista e quer bancar de tentar descobrir um outro lugar para ver se descobre outras qualidades de queijo, uma diversidade maior e uma abundância de excursionar para tentar o novo mesmo, para buscar algo. O outro é confinado em sua própria zona de conforto. Ele não quer arriscar. Ele está satisfeito com o que ele tem ali. Só que, assim, resumindo, o que sai na busca e na tentativa, ele dá lá suas cabeçadas, né, no percurso e tudo mais, mas ele descobre um outro lugar que ele fala assim, cara, uns queijos que eu nunca vi na minha vida, sabe? Um mundaréu de queijo, uma felicidade extrema de descobrir esse novo. E o outro fica confinado naquele lugar de teia de aranha, que não sai do lugar. Né? Sim, que não vai para frente. Eu acho que tem uma coisa do artista que a gente tem que lidar muito com o fígado, que é essa coisa de desapegar e de ter essa coragem de errar e estragar um desenho, às vezes que você gostou, porque você quer experimentar outras coisas e desapegar totalmente, porque a gente está sempre, pode estar muito sempre preso ao desenho inicial, né? Às vezes você chega num estágio que você nunca chegou num determinado trabalho, você pensa assim,
talvez eu não vá um pouco mais não dá adiante, pra eu tô com saber. medo de estragar. E às vezes você fala assim, eu vou fazer o próximo, eu vou chegar nesse estágio, eu vou um pouco mais além. E você tá ali, você às vezes te dá um medo de você falar assim, porra, eu quero fazer isso aqui e eu vou errar, eu vou perder. Você sabe que eu me pego, às vezes muito... perde totalmente, né? Como meu trabalho é muito gestual, às vezes eu olho o trabalho, eu fico mentalizando o gesto que eu vou fazer. É puramente o seu braço, né, praticamente. Eu fico, sabe, eu fico falando assim, não, eu vou entrar assim, eu vou fazer assim, eu vou... Que doido, é uma dança da mão. Foi a forma que eu encontrei no gestual. Meu trabalho é muito gestual, muito. Então, às vezes eu fico gesticulando sozinho. Isso é demais. Exercitando mentalmente, como um piloto de Red Bull Air Race, que ele, às vezes, antes de ir, ele mentaliza como que ele vai virar o avião. Ou o cara do violão fica assim. Ou o cara do violão que fica assim. Ou o cara da Fórmula 1 que antes de correr com o seu carro, ele percorre toda a pista e fica imaginando a marcha que ele vai entrar, como que ele vai fazer essa curva. Eu acho que, às vezes, isso eu não posso falar por outros empregos, né, de pintura, mas eu falo por mim. Eu gosto de fazer esse exercício mental, de antecipar ou de querer imaginar o que vai acontecer com o trabalho. Mas eu nunca faço um RAF, nem premedito como vai ser o trabalho. Simplesmente ele acontece. Ele acontece, tá. Ele não é premeditado. Vou começar com amarelo, com azul. Eu entendo. É intuitivo. O que vai acontecendo é que vai determinando o que vem a acontecer depois. E eu acho que a sua pintura também é muito importante você saber a hora de parar, que na verdade deve acontecer automaticamente, né? Porque se você preenche muito, você perde esses espaços vazios que precisa ter, né? Para a pintura meio que respirar e você entender as diferentes, sei lá, técnicas. Porque se você preenche tudo, se perde, não é fácil, né? Esse lugar de parar. Eu acho que tem trabalhos que eu paro, que eu fiz, por exemplo, há 3 meses atrás, e que vai para dentro de um depósito e volta para a sala, eu olho para ele e falo assim, não, eu vou trabalhar por cima dele. Ele acaba servindo de um grande background já pré-trabalhado para ele se tornar um novo lugar. Porque como meu trabalho lida com essa questão que tem a influência também da minha época de rua, porque como a minha forma de me expressar era sobre os muros, e os muros têm essa efemeridade das intempéries, né? Do tempo, da parede que descasca, do sol, da chuva, da tinta que se sobrepõe, da tinta que descasca, do spray que entra, do giz que rabisca. Demais. Então isso tudo me interessa, como um próprio papel de outdoor, que inúmeras camadas coladas que você puxa e vão revelando outros lugares ali. Então o trabalho, às vezes o que se torna desinteressante, um determinado trabalho para mim que eu já fiz que não me interessa mais, muitas vezes eles se tornam de base para um novo trabalho. E ele já tem ali inúmeras camadas já trabalhadas. Já. E as pessoas às vezes perguntam para mim, quanto tempo em média leva um trabalho? As pessoas adoram saber o tempo, né? Cara, às vezes pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque às vezes é um trabalho que você já começou e que está ali. Agora, de tempo empregado, não sei te dizer. Às vezes tem trabalhos que simplesmente acontecem um pouco mais rápido e outros nem tanto, né? Eu acho que pra... Quem que é a sua influência O Egon Schiele, Picasso também. Putz, o Egon Schiele é demais. O Freud... Schiele é demais. O Freud, Schiele... Marlene Dumas, eu amo. Maravilhosa. Me ajuda a ter uma série, porque eu amo movimento, no fim é isso, eu amo gestual do corpo, que às vezes tá na dança, tudo assim, atuação, dança, corpo, né? E o próprio gestual de pintar, que nem você, uma escala maior no Rock in Rio e tal. Foi uma projeção numa pintura sua, isso? Você teve que recriar algo para isso ou não? Foi a partir do que você tinha, né? Você gostou? Estão surgindo alguns convites, eu estou gostando de fazer, de projetar os trabalhos maiores, e são reproduções. Então, o que acontece? Eu faço um trabalho proporcional aonde ele vai ser aplicado e faço uma impressão em alta resolução. Onde é que está o... Em fine art, aquilo.
Sim. Em lona mesmo, Nossa. né? Nesses casos, lona. Um fotógrafo lá no Brasil chama Jaime Ascioli. Ele faz registros fotográficos de inúmeros artistas no Brasil. E quando a gente vai fazer um trabalho que sabe que vai projetar muito grande, a gente tem um pensamento diferente na hora de capturar. Ao invés de fazer aberto, capturar o trabalho em alta resolução, a gente faz ele setorizado em inúmeras partes e Sim. depois soma todas elas. Fica um arquivo gigante, mas você tem uma resolução por polegada muito maior. E daí eu amplio para esses projetos. E eu estou gostando muito de ver, porque eu gosto de pintar grandes formatos. Eu estou até com uma coisa agora na cabeça muito legal, que eu vou voltar para o Brasil agora. Vai fazer. Eu quero fazer pequeno formato. E eu vou diminuir a escala dos pincéis. Ao invés de usar as trinchas enormes que eu uso, Nossa, vai ser outra coisa. eu vou fazer Vai mudar umas tudo. trinchinhas, que eu quero fazer essa experiência, eu quero ver como que vai funcionar. É um pouco terra de gigante. Não, eu quero os caras pequenininhos, e o cara para chegar aqui em cima ele tinha que escalar isso tudo, era um cara pequenininho assim. Ai, que bonitinho. Ele olhava pra gente dali, era gente gigante, aquele era do tamanho de um besouro. Ah. Enfim, gente, estão falando Mas amenidades agora- aqui, algumas besteiras, né? Mas faz parte, é isso que é o mais legal. Eu faço peças de 1x2, somo elas, Um díptico, assim, né? sabe? Dípticos, trípticos, Eu vi que você tem uma que tem uns polípticos. até 6 telas praticamente. Tem outras até maiores, assim, que eu faço. Eu gosto de pintar grande. Me conta como surgiu a Casa Arlete. Antes da Casa Arlete, eu tinha uma exposição muito grande para fazer. O meu espaço já não comportava a minha produção. E aí eu descubro um espaço num lugar que chama Bering, que é na zona portuária do Rio de Janeiro, que já era um lugar que tinha uma vocação espontânea de artistas contemporâneos ali instalados, né? Vista para a Baía de Guanabara, aquele lugar mágico e tal, não sei o quê. Ali eu me instalo. E ali eu faço o meu primeiro projeto, chamado Sara 17, junto com outro artista. E a gente convida outros artistas, constrói um lugar com um foyer de área de exposição, um espaço de 800 metros quadrados, e ali eu desenvolvo o meu primeiro projeto junto com esse outro colega, Gustavo Moreno, que é um artista de Salvador. Eu fiquei 6 anos lá na Bering, e na sequência eu vou para a Zona Sul, descobri um espaço do lado do Instituto Moreira Salles, na Gávea. Nossa, E lá faço a Marquês 456, que é um novo espaço onde eu convido outros artistas também para produzir e pensar arte contemporânea. Passado 4 anos nesse lugar, em meio à pandemia, aí eu descubro a Casa Arlete. Eu começo a compor um novo corpo de novos artistas ali na Casa Arlete. Sem nenhuma pretensão simplesmente só de aproximar mesmo e de trocar. E tá trocando não só as faturas, a linguagem, os conceitos, né, o emprego, mas também nossas redes de relações. Então diz um pouco sobre a generosidade de cada um, sabe? muito Isso vai legal, enriquecendo uma troca, o nosso convívio, a nossa relação no meio. É a oportunidade de você estar trocando e conhecendo mesmo, né? Como eu estou te conhecendo aqui. Isso é muito legal. Muito. Por isso que eu gosto de fazer. Para conhecer gente. E falar do trabalho da pessoa. Né? É um jeito de juntar os dois. Então a gente vive um modelo muito descontraído, onde cada um tem seu espaço. Tem você aqui com seus colegas, só que os espaços são separados fisicamente, formam um grande mosaico dentro dessa casa. E a gente tem a área de convivência e a gente tem não só nesse lugar um espaço de troca entre nós, mas uma experiência diferenciada que eventualmente nós fazemos aproximação de outros colegas de outros gêneros da arte. Então a gente traz intelectuais da filosofia, tudo que você pode imaginar que é conectado a essa criatividade que a gente lida diariamente e que isso faz com que a gente também tenha essa oportunidade de estar absorvendo e acelerando questões, não só práticas, mas teóricas também, né? Que influenciam no nosso trabalho totalmente, eu diria. Totalmente. Eu acho pessoal das artes cênicas, né? Nossa, sim. Pessoal do cinema, acho que eu me inspiro a gente faz tanto isso por muito eles próximo. que aí eu tenho vontade de pintar. Eu acho que é meio que um retroalimento. Eu vou retomar esse ano
Um projeto que é muito legal, que eu convido essa galera, vamos fazer uma sessão de cinearte. Então a gente vê um filme, hoje nós vamos ver um filme iraniano. Então eu vou abrir votação para as pessoas que são convidadas. Quem não sei o que, vamos ver o filme do diretor, sabe, paquistanês, não sei o que, sair do lugar comum. Vamos ver um cinearte hoje. Quem quer vamos ver um filme que foi premiado em Berlim, de 1900 e bolinha. Vocês já assistiram esse filme? Vamos ver. Massa. Vocês conhecem o diretor tal, não sei o quê? Então, esse lugar inspira a gente. Nossa, mas muito. Tudo isso. Muito. Muito, assim. Eu assisto às vezes um filme e falo, nossa, eu preciso pintar agora isso daqui. Não, e você vê uma peça de teatro, você vai aqui, tem tanta coisa, eu fico querendo ver, porque... Enfim, quanto mais interessante sua vida, mais interessante seus quadros, né? Meio isso. É clichê, mas é isso, Então você vai fazer isso lá dentro do Casa Arlete mesmo. A gente já fez algumas cabines que a gente chama de antes de avant-première de alguns lançamentos, seja de série, Netflix, Amazon, ou outros colegas de streaming, assim... Que legal. Vem o diretor, o pessoal parte do pessoal da produção, os atores, e a gente exibe lá, e é uma forma de estar trocando também com essa galera. E do próprio pessoal já começar, a partir dali, já ter um feedback antes mesmo de ser lançado para o grande público, né? Sim. Então vira essa efervescência de troca, de cultura, de... Maravilhoso. Quantas pessoas tem hoje em dia lá? Hoje somos eu, André Nazaré, Ana Quintela, Ana do Vivier, Bruna Trezel e Madu comigo. Somos em 7, né? Contando comigo. Que legal, bastante. E o Cristo Redentor de vista. E o Cristo lá com vocês, abençoando todo mundo. Cada labutada. Nossa, que lindo deve ser, meu Deus. É muito legal. Demais. Eu sou suspeito para falar do Rio de Janeiro, eu sou apaixonado. Pra mim, meu Deus, eu não sei como, sei lá. Eu amo Nova York, mas não tô aguentando uma semana de frio aqui, eu tô querendo correr pro Rio de Janeiro de novo. Imagina, eu não sou carioca, mas nossa. Imagina acordar e ir pro mar todo dia. Acho que isso é um sonho de qualquer pessoa. Número 1. Porque você vai pra onde? Você fica tem aquelas onde? pedras no meio do nada. Você tá andando, tem aquela pedra e tem a praia. A geografia da cidade é uma coisa impressionante. Sensacional. E a lagoa e tudo. Eu nunca fui e permaneci assim, por isso que eu tô querendo muito ir agora também. Mas eu fui de carnaval, já fiquei em Copacabana, já fiquei em Leblon, já fiquei em casa de amiga. Copacabana, principalmente. É isso. É muito legal. Gávea, uma vez. E você tá na Zona Sul, você tá por ali, tá pertinho de tudo. O que você diria que um artista precisa... Essa pergunta nem eu sei responder. Que um artista precisa ter? Pra ser artista visual, talvez. Não vou falar artista genérico. O que precisa ter? Dentro de si. Acho que tem que ter mente aberta. É difícil você falar isso, né? Mas eu acho que, sobretudo, um curioso do mundo. Sim. Sabe? Acho que não pode ser acomodado, não pode ter zona de conforto. O artista tem que ter muita curiosidade. Tem que ser uma pessoa interessada para ser interessante, sabe? Eu concordo 100%. Porque acho que a pessoa que não tem interesse pela cultura, ela já é vazia, né? Sim, eu acho. Eu acho bem caído. Porque você só consegue gostar do que está dentro de você. Eu falo na minha terapia, eu sou obrigado a conviver com essa pessoa. Então, assim, essa questão da desinformação, ela diz muito sobre quem consome e sobre quem produz. Então, eu acho que a pessoa, para ser artista, ela tem que ser bem informada. É verdade. Né? Tem que procurar saber das suas fontes. E a pessoa bem informada, eu acho que ela tem uma capacidade maior de promover algo interessante, porque dentro de suas gavetas, naturalmente ela vai buscar informações que podem alimentar alguma situação embasada daquilo que ela vai promover, que ela quer fazer, não é? Eu acho que esse esvaziamento cultural é o que torna as pessoas desinteressantes. Sim. Então,
Sim. É sobre Que isso. bom. Eu acho que é isso que alimenta o nosso... Não, e a gente se alimenta de trabalho. quem tá ao nosso redor também. Por isso que eu procuro sempre Exatamente. conhecer gente que eu acho interessante, porque eu quero estar junto de gente que Exatamente. É sobre é isso. interessante. É sobre totalmente. isso. Eu tenho amigos assim que eu sou super orgulhoso deles, sabe? Primeiro que Isso é demais. E não necessariamente, são de áreas diversas, Sim. tá? Até disciplina rígida mesmo. Mas são pessoas estudiosas, curiosas, determinadas, aplicadas, sabe? Sim. E que Não à estão toa. sempre evoluindo. Eu acho que o grande desafio dessa nossa estrada, enquanto células alimentadas por proteína, porque quando deixa de determinada proteína deixa de existir numa determinada célula, é quando a gente começa a degenerar. Então, o que é a nossa cronologia de tempo, dessa passagem do que somos aqui e para onde vamos? O que é aproveitar enquanto nossas células são bem alimentadas e bem vivas. Sim. Enquanto somos produtivos, porque quando a gente não produz, eu acho que é quando a gente começa a morrer. Nossa, totalmente. Você sai do movimento, né? Tem que estar em movimento. Então, aproveitar enquanto as nossas células estão bem alimentadas. Sim. E que a gente está com tesão para fazer aquilo que a gente gosta, né? Sim, totalmente. Você fez uma pergunta, tá vendo? Qual era a pergunta? Arte, não sei o quê. Foi até Você aí. viu como a coisa vai... Foi pra proteína. Vai. Mas é verdade, Mas né? é assim. Não, totalmente. Uma vez eu li uma coisa que eu achei muito interessante, assim. Saindo da Barra, chegando no Leblon, você sai do túnel. Quando você desce no Leblon, estava escrito no muro assim: para que o medo se o futuro é a morte? A gente nunca quer pensar sobre a finitude. Mas a gente não pode ter medo de exercer, ou de fazer, ou de tentar, sabe? Senão você tá morto. Eu acho que aquilo que já tá definido, você tá morto. É isso. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu projeto. Por você estar aqui desenvolvendo. Tão legal, eu fiquei feliz de ser convidado, de poder estar aqui contigo, conhecendo seu estúdio, conhecendo seu trabalho, conhecendo você. Aí a gente vai conseguir. Obrigada, super obrigada. Gente, aqui no mar, nossa, você... Muito colorido, né? Deixa eu fazer uma foto.